O moa foi uma das criaturas mais impressionantes que já habitou a Terra. Este gigantesco pássaro não voador, que viveu na Nova Zelândia, era um verdadeiro gigante da era pré-histórica. Algumas espécies de moa chegavam a mais de 3 metros de altura e pesavam até 250 quilos. Com seu pescoço longo e pernas poderosas, o moa dominava as florestas da Nova Zelândia, tornando-se um dos animais mais imponentes do seu habitat natural. Os moas eram únicos em muitos aspectos, sendo o maior grupo de aves que já existiu. Diferentemente da maioria das aves, o moa não possuía asas, nem mesmo vestígios delas. Sua estrutura física era adaptada exclusivamente para a vida terrestre. As pernas robustas e musculosas do moa permitiam que ele se movesse com agilidade através das densas florestas e campos abertos, tornando um herbívoro dominante na cadeia alimentar local. Os nativos maori da Nova Zelândia tinham um grande respeito pelos moas. Em suas tradições e lendas, os moas eram considerados criaturas sagradas, poderosas e sábias. A presença dos moas fazia parte da cultura e do ecossistema maori. Eles eram uma fonte valiosa de alimento, fornecendo carne e penas. As cascas dos ovos de moa eram utilizadas em rituais e práticas artesanais, demonstrando a importância desse animal na vida cotidiana dos maori. No entanto, com a chegada dos primeiros humanos à Nova Zelândia, o destino dos moas começou a mudar. Há cerca de 600 anos, os polinésios, ancestrais dos maori, chegaram à região e trouxeram consigo novas práticas de caça e ferramentas. O moa, que não tinha predadores naturais, tornou-se uma presa fácil para os caçadores humanos. Sua carne, ovos e penas eram altamente valorizados, e a caça ao moa se intensificou rapidamente. A intensa caça e a destruição de habitats foram fatores-chave para o declínio dos moas. Com o desmatamento das florestas para a agricultura e a caça excessiva, as populações de moa começaram a diminuir drasticamente. Em poucas gerações, eles foram caçados até a extinção. Este desaparecimento marcou não apenas a perda de uma espécie, mas também o fim de um capítulo significativo da história natural da Nova Zelândia. A extinção do moa teve um impacto profundo no ecossistema da Nova Zelândia. Os moas eram responsáveis por espalhar sementes e controlar a vegetação através de seu comportamento alimentar. Sem eles, algumas espécies de plantas começaram a proliferar, enquanto outras, que dependiam da dispersão de sementes pelos moas, entraram em declínio. Isso causou um efeito dominó no equilíbrio ecológico da região, alterando a dinâmica de toda a cadeia alimentar. Uma das histórias mais intrigantes sobre os moas é a descoberta de seus restos mortais. No século XIX, exploradores e cientistas começaram a encontrar ossos de moa em cavernas e pântanos da Nova Zelândia. Estes achados foram extraordinários, revelando um mundo antigo onde aves gigantes percorriam as florestas. Alguns dos ossos estavam tão bem preservados que mostravam até mesmo vestígios de penas, fornecendo informações valiosas sobre a aparência desses gigantes. Os fósseis encontrados eram imensos, com pernas poderosas e pescoços longos. A análise dos ossos revelou que existiam várias espécies de moa, variando em tamanho e forma. Algumas espécies eram tão grandes que seus ossos eram semelhantes aos de dinossauros menores, enquanto outras eram mais compactas e adaptadas a diferentes ambientes. A variedade de moas indicava que eles tinham uma presença diversa e adaptável na paisagem neozelandesa. Apesar da extinção dos moas, as lendas sobre essas aves gigantes continuam vivas na cultura maori. Os maori transmitem histórias de seus ancestrais caçando os moas e de como essas aves dominavam as florestas. Algumas lendas falam de moas que eram tão grandes e poderosos que pareciam verdadeiros monstros da natureza, despertando medo e a admiração daqueles que se aventuravam a enfrentá-los. Os pesquisadores modernos continuam fascinados pelos moas e seu misterioso desaparecimento. Muitos estudiosos acreditam que os moas desempenharam um papel crucial na formação do ecossistema da Nova Zelândia. Estudos de DNA e análises de fósseis continuam a fornecer novos insights sobre como esses gigantes viveram e interagiram com o ambiente ao seu redor. A extinção dos moas serve como um lembrete da fragilidade dos ecossistemas diante da atividade humana.
Uma das maiores questões ainda em debate é se os moas poderiam ser trazidos de volta à vida. Com os avanços da ciência e da genética, alguns pesquisadores discutem a possibilidade de usar técnicas de clonagem e edição genética para ressuscitar espécies extintas, incluindo o moa. Essa ideia gera tanto entusiasmo quanto controvérsias, levantando questões éticas e ecológicas sobre a reintrodução de espécies em um ambiente que mudou significativamente desde a sua extinção. A ideia de trazer o moa de volta à vida é fascinante, mas cheia de desafios. Primeiro, seria necessário encontrar amostras de DNA suficientemente intactas para clonagem. Além disso, o habitat natural dos moas mudou drasticamente nos últimos séculos. As florestas que eles habitavam foram substituídas por áreas agrícolas e urbanas, o que significa que mesmo que o moa pudesse ser ressuscitado, ele não teria um lugar adequado para viver. Enquanto a ciência debate a possibilidade da ressurreição do moa, a sua história continua a ser uma fonte de aprendizado. A extinção dos moas é um exemplo de como a atividade humana pode ter um impacto irreversível na biodiversidade. Estudar o passado desses gigantes alados nos ajuda a entender melhor a importância de preservar as espécies e os ecossistemas atuais. Os ossos de moa são hoje uma das maiores atrações nos museus da Nova Zelândia. Eles servem como um testemunho silencioso de um tempo em que a Terra era habitada por criaturas extraordinárias. Em exibições detalhadas, os esqueletos de moa impressionam visitantes de todas as idades, despertando curiosidade sobre o passado distante e a vida desses pássaros gigantes. Além dos museus, a imagem do moa está presente em vários aspectos da cultura neozelandesa moderna. Representações artísticas, selos, moedas e até mesmo souvenirs de viagem retratam o moa como um símbolo da herança natural da Nova Zelândia. O moa tornou-se um ícone, uma lembrança constante de que o mundo natural é precioso e digno de respeito. Apesar de sua extinção, o legado dos moas continua a inspirar cientistas e conservacionistas. A história desses gigantes alados é usada em campanhas de conservação para destacar a necessidade de proteger as espécies ameaçadas hoje. O moa representa a perda de uma parte única da história evolutiva da Terra, mas também serve como um emblema de esperança e ação para salvar o que ainda resta. A história do moa também alimenta a imaginação popular. Filmes, documentários e livros frequentemente retratam essas aves gigantes em cenários fictícios, como se ainda vivessem nas florestas remotas da Nova Zelândia. Essas representações reavivam a fascinação pelo moa e mantêm sua memória viva na cultura contemporânea. Os Maori, guardiões das lendas do moa, mantêm viva a memória dessas aves em suas tradições. Eles veem o moa como um símbolo de conexão com a terra e os antepassados. Para os Maori, a história do moa é uma lição sobre respeito à natureza e à vida em todas as suas formas, um ensinamento que passa de geração em geração. Hoje, a figura do moa é um lembrete das consequências da ação humana na natureza. Sua extinção nos faz refletir sobre nosso papel como cuidadores do planeta. A história do moa nos ensina que a riqueza da biodiversidade é frágil e que cabe a nós proteger as espécies que ainda habitam a Terra. Se a história do moa despertou sua curiosidade, inscreva-se em nosso canal para conhecer mais sobre criaturas lendárias e extintas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos aprender sobre a importância da preservação da natureza. Ative as notificações e junte-se a nós em futuras explorações sobre os mistérios do mundo animal.